Oi, paixões, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, gente, hoje a gente vai fazer a revisão sobre toda a parte inicial de termologia, beleza? Só para a gente não ter problema nenhum. Vamos lá, então? Primeiro, vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Sou professor de física, a matéria mais linda, mais maravilhosa e mais perfeita desse mundo. Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que lembrar são os estados físicos da matéria. Aí, olha só. Os estados físicos da matéria. Você lembra quais são? Vamos lá? Vou pegar aqui as cores aqui. Fiz agora aqui um estojo para mim bem bonito, tá? Então, deixa eu pegar aqui 3 cores bacanas, só pra gente colocar. Então, vamos lá. Lembrando, quais são eles? São sólido, líquido e gasoso. Aí lembrando, como é que faz, né? Qual é a passagem de cada um deles? Calma aí que eu esqueci o acento. Então, sólido. Como é que a gente faz a passagem de cada um deles? Então vamos lá, do sólido para o líquido, a gente tem a fusão. Bacana. Do líquido para o gasoso, a gente tem a vaporização. O processo inverso. Do gasoso para o líquido, temos a condensação. E do líquido para o sólido, nós temos a solidificação. Beleza? Esses são os processos básicos. Lógico, tem mais um, e eu vou colocar aqui, tá? Do sólido lá para o gasoso, tanto um quanto o outro, tá? Do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, nós temos a sublimação. Aí vamos lembrar algumas outras coisas. Quais outras coisas, Eduardo? Vaporização. Vamos lembrar? Vaporização é dividida em 3. Quais são elas? A evaporação, processo natural. A ebulição. E a calefação. Agora olha só. Se eu for trabalhar com vocês com água, tá? Na água, nós temos o seguinte. Na água você tem que a fusão acontece a uma temperatura específica. Temperatura de 0 graus Celsius. Beleza? A ebulição da água também ocorre com uma temperatura específica. Com 100 graus Celsius. Eduardo, mas por que você está fazendo questão de voltar nisso, batendo? Porque eu sei que vocês costumam, tá? Os alunos costumam errar nessa parte. Por quê? Quando a gente for falar daqui a pouco sobre calorimetria, tá? Aí a gente vai retomar essa parte de novo. Beleza? Então, o diagrama está aqui montado para vocês, só para vocês não esquecerem. Então, lembrando, evaporação é um processo natural, é colocar a roupa no varal, beleza? A ebulição é colocar lá a panela no fogo, porque você tem que chegar a temperatura de 100 graus Celsius. Lógico, a gente está olhando para a pressão de 1 atm, beleza? De uma atmosfera. Na calefação é a passagem instantânea, beleza? É aquele, né? Quando você trisca alguma água em alguma coisa muito quente,
Beleza? Então esses são os estados físicos e as transformações dos estados físicos. Beleza. Feito isso, eu preciso trabalhar agora com vocês a diferença entre calor e temperatura. Eduardo, como assim? Gente, existem 3 coisas que a gente tem que saber. Primeira, o que é calor? Segunda, o que é temperatura? E terceira, o que é sensação térmica? Então, sabendo essas 3 características bem, as nossas dúvidas diminuem bastante. Beleza? Então, vamos escrever aqui as 3 características. Quais são elas? O que é calor? O que é temperatura? E o que é sensação térmica? Beleza? O que é calor? Calor é energia térmica em movimento. Como assim? Sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, lembrando, a gente falou na última aula que calor é energia térmica em trânsito. Cuidado, tá? Pode ser em movimento ou em trânsito, depende do livro didático que você vai olhar. Então, calor é energia térmica em movimento do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. O que é temperatura? Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Então, de novo, temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Sensação térmica é a tentativa de medir a temperatura com o tato, com a mão. Beleza? Se você chegar a mão perto de alguma coisa muito quente, você sabe que aquele negócio está quente. A gente fez aquela dinâmica em sala. Lembra lá? Colocou a mão no tampo da mesa, colocou a mão no ferro de sustentação na cadeira e parecia que a temperatura era diferente, mas não era, era a sensação térmica. Beleza? Aí vamos lá. Próxima coisa que a gente tem que lembrar são os processos de propagação de calor. Acabei de falar para vocês que o calor se propaga do corpo de maior temperatura para o de menor. Mas como que isso acontece? Como que a gente faz essa propagação? A gente faz da seguinte forma, né? São 3. É a condução, a convecção e a irradiação. Beleza? Então, condução ocorre em sólidos, beleza? Você vai fazer o calor fluir da parte mais quente para a parte mais fria. A gente falou na última aula lá da colher na panela, porque que a gente usa a colher de metal, não usa a colher de metal, beleza? Convecção. A convecção é o movimento de massas. O ar quente sobe, o ar frio desce, o ar quente sobe porque é menos denso, o ar frio desce porque é mais denso. A irradiação é o processo de onda de calor. Beleza? Qual que é a onda? Onda normalmente do infravermelho. Beleza? Onda de calor é o infravermelho. Professor, e o micro-ondas? Lembrando, micro-ondas só serve para esquentar água. Beleza? Não esquece isso não. Aí a gente tem mais o quê? Para terminar, só falta a gente falar de calorimetria. Eduardo, o que eu tenho que saber de calorimetria? Que nós temos basicamente 2 coisas importantes, tá? É o que? É a medida do calor. E eu vou medir esse calor para 2 situações diferentes, né? A calorimetria, ou seja, a quantidade de calor sensível
Lembra? É a quantidade de calor responsável pela mudança de temperatura. Aí a gente tem o seguinte, olha só, quando eu mudo a temperatura, então quantidade de calor sensível é a massa vezes o calor específico, que é aquela quantidade de calor necessária para que 1 grama da substância mude sua temperatura em 1 grau Celsius, vezes a variação de temperatura. Então, quantidade de calor sensível, eu tenho que mudar a temperatura, certo? A outra parte, e última da nossa aula de hoje, é a quantidade de calor latente. Que é o quê? É a quantidade de calor responsável pela mudança de estado físico. Então, se o que você quiser diferenciar, pode colocar um QL, é a massa vezes o calor latente. Beleza? Que o calor latente, lembrando, é a quantidade de calor necessária para que 1 grama da substância mude seu estado físico. Aí toma muito cuidado. Lembra que eu coloquei aqui que a água sofre fusão a 0 graus Celsius e ebule a 100 graus Celsius quando a nossa pressão de mantém. Eduardo, mas vamos lá. Por que você fala muitas vezes isso? Por quê? Porque um erro recorrente é, se eu coloco lá gelo e eu quero transformar esse gelo em vapor d'água, eu não posso calcular só uma quantidade de calor. Se eu colocar gelo a menos 10 graus Celsius, eu tenho que primeiro esquentar o gelo com quantidade de calor sensível. Depois eu tenho que derreter o gelo com quantidade de calor latente. Depois eu vou esquentar a água com quantidade de calor sensível de novo. Depois eu vou ebulir essa água, ou vaporizar essa água, que é quantidade de calor latente. E por último, tá? A última parte, eu vou ter que, se precisar, né, esquentar o vapor d'água. Então eu posso calcular até 5 quantidades de calor para um só exercício. Então toma muito cuidado com isso. Beleza? Espero que esse apanhado geral lembre vocês, né, do conteúdo que a gente trabalhou. E eu espero encontrar vocês na nossa próxima aula. Beleza, gente? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E foi uma honra estar convosco. Infelizmente, nosso tempo aqui chegou ao fim. Mas se Deus quiser, na próxima aula estaremos aqui novamente. Um abraço, galera. Até mais.